Mais capítulos na política internacional e nacional. Nos Estados Unidos, a Câmara aprovou o impeachment de Donald Trump no apagar das luzes do seu governo. Agora o processo vai seguir para o Senado. Isso isolou Trump e, mais que isso, fez com que ele colocasse o rabinho entre as pernas e baixasse um pouco o tom do discurso, embora não reconheça que incitou a violência dos seus apoiadores na invasão do Capitólio. No Brasil, Bolsonaro também se isola cada vez mais. Segue, claro, com suas declarações, digamos, criminosas contra as medidas de combate à Covid-19, questionando vacinas e querendo também tirar o corpo fora de situações provocadas pela inação de sua gestão, como as crescentes marcas de desemprego. Sobre tudo isso, vamos falar agora com o professor Giorgio Romano, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e doutor em Sociologia pela USP. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Bom, eu vou começar a falar do Trump, que eu acho que é a notícia mais quente. Eu fiquei pensando, professor, por que razão o Trump agora aproxima de ser impedido e perdeu direitos políticos? Isso não aconteceu antes. É a segunda vez, vamos lembrar, que ele passa por processo de impeachment. O outro, salvo engano, foi no final de 2019. E agora me parece, ao apagar das luzes, como eu disse, que pode acontecer, né? Ele perdeu, inclusive, apoio dentro do Partido Republicano. O que mudou? Não, eu acho assim, Maria Tereza, é bem diferente que da primeira vez, porque lá era muito mais claramente uma ação política dos democratas e não tinha muito apoio fora deles. Agora, como você falou, é muito mais amplo, não é só uma questão entre democratas e republicanos, né? Há uma indignação generalizada com a participação do Trump nos eventos. Mas, dito isso, ao final, na votação, na Câmara dos Deputados, você viu que houve 10 deputados que votaram pelo impeachment, mas a grande maioria fechou com Trump. Então, ainda estamos muito longe de imaginar que Trump esteja isolado no Partido Republicano. Né? Então, há duas formas de olhar essa questão. E muito dificilmente, praticamente impossível, que isso passa no Senado, onde os republicanos têm uma grande maioria, onde teria que ter 17 dissidentes dos republicanos. E não, a situação não é essa. Ele teve mais votos que 4 anos atrás, são mais 70 milhões, ele tem uma influência política grande. Sim. E ele está agora tentando se dissociar, né? Vai ser um pouco difícil, mas está ontem claramente uma declaração de pacificação, né? Mas, então assim, as coisas mudaram, mas ainda é muito cedo para dizer se ele realmente vai ser afastado gradualmente do centro do poder de decisão dos republicanos ou não, né? E para o Biden também a situação não é tão confortável, porque ele precisaria começar seu mandato com uma mensagem um pouco mais positiva, com menos tensões, né? Então, na verdade, assim, vamos supor, né, não vai acontecer, mas se caso fosse uma maioria no Senado afastasse, assim, impedisse dessa continuidade ao processo de impeachment, isso seria também ruim no início do mandato do Biden, né? Então, assim, a estratégia democrata, pelo jeito, é de tentar mostrar ainda mais indignação, tentar abrir uma divisão dentro dos republicanos, né? Mas ainda o apoio do Trump ainda existe, né? E vamos ver nos próximos meses, vai depender também muito do Biden, vai depender muito do que vai acontecer com o esquema de vacinação, etc. Então está muito indefinido. Estamos longe de imaginar que o Trump já era, né? E muito menos o próprio trumpismo, porque, enfim, expressa uma frustração na sociedade americana que também não vai aparecer de dia para a noite. Isso vai depender muito
andar da carruagem da economia americana, enfim, das políticas do Biden e isso. Com certeza, e, bom, falando nisso, né, sobre a representatividade do trumpismo, quero vir para o Brasil, porque a gente está vivendo uma situação muito curiosa, né? A gente tem dois líderes muito parecidos, o Trump e o Bolsonaro, características também semelhantes, não apenas no discurso, quanto na política, quanto dos apoiadores, e também de uma relação com o Congresso, né? A gente está também debatendo aqui no Brasil, o acontecimento mais importante desse mês é a eleição da Câmara dos Deputados, né, a mudança disso, porque pode impactar nas eleições de 2022, e o Bolsonaro também moderou um pouco o discurso, né? Inclusive fez o que eu considero, na verdade, uma covardia, né? Demitiu o presidente da instituição do Banco do Brasil, André Brandão, depois dele anunciar as demissões, sendo que o próprio Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes lá atrás haviam defendido a privatização do Banco do Brasil. Minha pergunta para você, professor, é a seguinte: aqui no Brasil, a questão do impeachment do Bolsonaro, duas situações, na verdade. Você acredita que um resultado favorável de afastamento, de perda de direitos do Trump pode impactar o processo do bolsonarismo aqui no Brasil? É a primeira pergunta. E por que, afinal de contas, Rodrigo Maia critica o Trump, defende o impeachment dele, mas não teve peito, de certa forma, de levar adiante os mais de 60 pedidos de impeachment de Bolsonaro? Não, veja, Maria Tereza, a derrota do Trump, com certeza, teve repercussão no mundo todo. É um baque para aquelas que o viram como grande liderança nos Estados Unidos e também fora, particularmente no Brasil, particularmente em alguns setores do governo do Bolsonaro, pensando, por exemplo, a ministra de Relações Exteriores, né, Ernesto Araújo, e o próprio Trump e sua família. Mas eu acho que o processo de impeachment, os pedidos lá do Bolsonaro estão um pouco independentes disso, tem pouca viabilidade no Congresso. Servem como moeda de troca, vamos dizer, para algumas políticas. Agora, eu queria só enfatizar, sim, você mencionou, há muita coisa em comum entre o trumpismo e o bolsonarismo. É claro que há muitas diferenças, porque os países são muito diferentes, né? Mas tem um aspecto que eu queria, enfim, seria todo um debate, essas diferenças, mas um aspecto que eu queria enfatizar, que é o fato que os militares, as lideranças militares nos Estados Unidos claramente se distanciaram publicamente, né, do Trump. E isso eu quero ainda ver aqui no Brasil também. A gente tem algumas sinalizações, algumas vozes isoladas, mas não há essa clareza entre a cúpula militar no Brasil, que trata-se de um movimento político que, na verdade, está destruindo o país, está destruindo a vida. E o mínimo que se pode esperar das forças militares é a defesa da vida. Bom, eu sei que já no passado a gente viu que não é sempre bem assim, mas sim, pelo menos. E a outra coisa é a ligação forte do bolsonarismo com a polícia militar. Então, esses são aspectos um pouco que precisam ser ressaltados e pesquisados. Bom, depois, a questão do Rodrigo Maia e a questão da demissão que você mencionou lá do presidente diretor do Banco do Brasil. Veja, esse governo, desde o início, ele nasceu com essa esquizofrenia, né? Era, de um lado, um ultraliberalismo, né? Uma radicalização de um pensamento de política que a gente já conhecia no Brasil, de privatização, abertura, deixa tudo para o mercado, tudo se resolve. E do outro lado, esse fator novo, esse, enfim, suposto nacionalismo, mas que tem pouco de defesa da nação, e, enfim, essa coisa do conservadorismo novo. E esses conviveram porque essa pauta liberal não teria por si só viabilidade política, então teve esse casamento de conveniência.
Quando tinha conflitos, por exemplo, na relação com a China, ou com a relação com o Oriente Médio, algumas questões também internas, vamos dizer, a fração ultraliberal sempre teve a última palavra, sempre teve um recuo. Não vamos fazer a embaixada em Jerusalém, transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, por exemplo, ou o esvaziamento desse discurso anti-China, porque é nosso maior parceiro comercial e econômico. Então, essa era um pouco uma lógica. Agora, a pandemia complicou um pouco, porque o Bolsonaro está vendo e que essa pauta ultraliberal está criando muitos problemas. O mundo está se preparando para o pós-pandemia e há um forte movimento de entender que não se reconstrói todos os danos, não se sai dessa pandemia sem uma nova pensar sobre o papel do Estado, do investimento público na economia. Então, o discurso liberal está momentaneamente, em muitos países, os países centrais, sendo deixado de lado por um novo discurso sobre o papel do investimento público, do apoio do governo às empresas, tecnologias, digitalização, etc. Então, o Bolsonaro, ele oportunisticamente, ele agora está percebendo que essa pauta ultraliberal pode gerar mais desemprego, mais pobreza, muito mais pobreza, uma situação muito crítica, que se realmente se confirmar o fim dos auxílios emergenciais no Brasil, com uma perspectiva de que essa pandemia, de jeito que as coisas andam, no mínimo, são meses, talvez o ano todo de 2021, a gente fica preso com repercussões várias sobre emprego, etc. Então, tirando auxílio emergencial, pode realmente ter um impacto muito grande sobre a popularidade do governo Bolsonaro. Então, de repente, Bolsonaro começa a entender que, pelo menos, em algumas questões mais simbólicas, como o anúncio da Ford, aí ele tentou uma narrativa aí, dizendo, não, mas foram só 5 mil, realmente é inacreditável, um governo falar uma coisa dessa. E agora também a questão do Banco do Brasil, porque aí seria a responsabilidade direta, um banco controlado pelo governo. Então, não está muito claro ainda, porque não há, dentro do governo, um plano B. Não há. Há uma preocupação do Bolsonaro que o ultraliberalismo não pode gerar esse crescimento que ele esperava, que pode dar aliás, pelo contrário, a gente sabe muito bem que ele se sustentou politicamente, teve até um aumento de popularidade entre as camadas mais pobres, exatamente pelos auxílios emergenciais. Exatamente. Então, tirar isso, ele entende o suficiente da política para ter preocupação com isso, mas não há plano B, muito menos entre os militares que ocupam milhares de postos no governo e que dão demonstrações de enorme, debilidade, é só olhar o Ministério da Saúde, enfim, é uma demonstração de despreparo muito grande, Então, sem um plano B, fica um pouco difícil. O Rodrigo Maia, ele está também tentando levar esse governo a sangrar até as eleições, próximas eleições presidenciais, e aí articular uma candidatura que, de qualquer forma, na visão dele, será um governo liberal, mas com algumas concessões que o torna mais palpável, e não essas coisas extremas de tensionamento, de pautas de valores, etc, etc. É isso que a gente tem. Então, há um vácuo, há um espaço, quem olha de fora diz, mas haveria um espaço para um plano B, um plano B que realmente, então, a partir de um projeto para o país de investimentos públicos, poderia dar uma nova perspectiva,
porque é muito difícil quando você olha, eu até fiquei um tempo fora fazendo postdoc e voltando ao Brasil, é muito difícil para a juventude, para as camadas mais pobres, e enfim, como é que a gente vai sair dessa? Não é só a pandemia em si, mas o pós-pandemia que me preocupa muito. Bom, eu queria conversar mais com o professor, mas a gente está com o tempo estourando. Eu já convido aqui ao vivo para o professor voltar, talvez a semana que vem, para a gente seguir, porque tem muitas outras coisas, questões ambientais para a gente falar, e claro, a gente vai seguir acompanhando tanto esse processo do Trump, quanto os acontecimentos aqui do Brasil. Agradeço muito o professor Jorge Romano, de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Professor, obrigado, um bom dia e até uma próxima. Ok, obrigado. Abraço. Tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.